Federal de Ouro Preto. E ao falar, né, até mesmo pensar sobre o tema de crises na filosofia, eu não consigo distinguir isso da própria filosofia ou do próprio surgimento da filosofia, porque a filosofia ela acaba surgindo dessas próprias crises que a humanidade ela traz, né, consigo, com a sua natureza, de certa forma. Porque o ser humano ele se desenvolve pelas crises, eu diria. E se a gente pensar em crises como problemas ou indagações feitas pelos seres humanos, a filosofia ela acaba surgindo deste contexto. Então eu não consigo distinguir as crises na filosofia da própria filosofia em si, porque a filosofia é este movimento constante das indagações, dos questionamentos que o ser humano faz. Então, quando a gente propõe, né, crises na filosofia, a gente está falando justamente desse movimento de trazer novas visões, uma nova face, né, para a filosofia, pensando ainda, né, na atualidade, quando a gente tem um mundo que é cada vez mais dinâmico, cada vez mais transitório e fluido, e toda essa fluidez, toda essa novidade de coisas o tempo todo, né, isso acaba trazendo uma certa dinâmica para a filosofia e para o ser humano em si, que coloca ele em crise constante, né? E vai ser dessas crises que surgirão novas propostas filosóficas, novas filosofias por si só e novas visões também sobre a filosofia. Então, é um movimento constante, eu diria. As crises na filosofia e a crise da humanidade é um movimento constante, quase que como uma condição inata, né, ao ser humano. E, portanto, isso, para mim, fundamenta toda essa temática, né, desse ENF, que está baseado e girando em torno desse conflito constante do ser humano com a sua existência, com o mundo que ele vive, e com a filosofia, né, que racionalmente surge destes próprios conflitos e destas próprias necessidades.